Oi, meu povo, tudo bem? Bora lá dar sequência. Vou ter que ficar segurando o microfone porque ele deu um mau contato. Mas bora lá voltar ao assunto que a gente estava falando. Se você não assistiu o primeiro vídeo, volta lá, que a gente começou com o tema, o que Deus espera de nós, né? O que nós somos diante de Deus, mais ou menos sobre isso, e a gente aprofundou um pouco mais sobre o nosso chamado, enfim. E aí, eu tive que interromper, né? Mas já dando continuidade a esse segundo vídeo, falando de algo complementar ao que, né, eu queria falar no primeiro vídeo, que é sobre o que nos afasta de Deus. A gente comentou anteriormente, é importante eu recapitular aqui, que muitas coisas concorrem, né, para a gente se afastar de Deus. Muitas vezes, as pequenas brechas, né, que nós estamos, ou a falta de consciência que nós temos, de conhecimento também, né, de Deus, a falta de interesse, muitas vezes, que nós temos, né, pelo nosso desamor, né, infelizmente, nós temos um amor muito fraco ainda por Deus, né? Nós podemos sempre amar mais, corresponder mais e melhor, porque esse é o nosso verdadeiro chamado, né? O chamado à santidade, o chamado a um dia contemplar Deus face a face. E se nós sabemos que esse é o nosso chamado e que nós realmente queremos, nós precisamos tomar uma decisão, né? Essa decisão de dizer, meu Deus, eu quero sim ser santo, porque eu quero te contemplar a tua face um dia, né, pessoalmente lá no céu, né? E Deus nos dá esse caminho para seguir, né? Porque como eu estava falando lá no vídeo anterior, nós não estamos aqui a passeio, né? Nós estamos aqui para buscar o nosso céu, para amar a Deus, para nos relacionar com Deus, né? E existem coisas nesse caminho que vai nos afastar, porque venhamos, né? O homem ele é corrompido pelo pecado. Lá em Adão e Eva, lá desde a criação do universo do mundo, o homem foi corrompido pelo pecado, né? Pelo querer, pelo seu orgulho, né? Pelo desejo de saber, de ter, de possuir a verdade, de ser dono de si, de querer ter o conhecimento maior, soberano sobre todas as coisas, de achar que eu preciso, né, saber, eu preciso poder, eu preciso ter poder, aquela concupiscência, né, do ter, do prazer, do possuir, né, que o homem busca incessantemente, desde sempre. E isso nós damos o nome hoje de hedonismo, né? Isso nos afasta de Deus, esse hedonismo, né, que é uma doutrina que rejeita o sacrifício, que rejeita a cruz, né? Uma doutrina que o único bem da vida, o único propósito da vida se torna o seu próprio bem-estar, né? O prazer, os prazeres da carne, né? Que busca somente isso, né? Como único bem, como única verdade, eu quero, né, a minha satisfação, eu quero o meu prazer, né? Isso tende ao orgulho, isso tende a muitos pecados, né? Contra a castidade, contra muitas coisas contrárias ali aos mandamentos, aquilo que Deus pensa para nós, né? E na verdade, né, um dos porque na verdade os maiores bens que nós conquistamos nesta vida é a custo de sacrifício. E essa doutrina, né, muitas coisas hoje na sociedade tem essa doutrina como base e isso impregna no nosso inconsciente muitas vezes, né? Essa não recusa ao, 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 essa recusa, né, ao sacrifício, a sempre buscar prazer, o nosso bem-estar, o eu mereço, o auto-mimo, né? Não ter esse equilíbrio, não ter a virtude da temperança, isso acaba corrompendo muito, muito a nossa alma, né? Tipo, enfim. E hoje em dia,
a gente percebe isso, né? Que todas as coisas boas que nós adquirimos na vida são a custo de muitos sacrifícios, né? A educação dos seus filhos é a custo de muito sacrifício. Se formar numa faculdade, você consegue esse bem maior a custo de muito sacrifício, a custo de muitas renúncias, né? A custo de abraçar muitas cruzes para isso, a sacrificar, enfim, muitas coisas, né? Para que você consiga adquirir algo que é maior, né? Algo que é, digamos assim, que não passa, né? Tipo, o seu conhecimento, a sua vida de oração, né? O seu crescimento espiritual é conquistada a custo de sacrifícios, de muitas renúncias, né? De contrariar a sua vontade, muitas vezes o seu conforto ali. Então, é, veja como essa doutrina está muito impregnada no nosso dia a dia e hoje você pode estar percebendo aí muitas coisas, né, que, que vão te tirando, né, que tem muito embasamento nesse hedonismo, é. E o mundo ele reage com muita indignação contra, né, contra esse hedonismo, né. É, na verdade, o mundo ele reage com grande indignação sempre que a cruz ou o sofrimento estão implícitos, né? Assim, sempre que você decide por algo sacrificial, né? Algo sacrificante, algo que vai te gerar uma ascese, né? Muitas pessoas se rebelam contra isso, acham que é loucura, né? Começam a dar suas opiniões, enfim, a querer nos puxar contra isso, né? Então, cuidado, é, então, né, cuidando a quem nós estamos dando ouvidos, né, com quem nós partilhamos nossas lutas, é, pronto. Então, nós devemos ter muito cuidado também com quem nós partilhamos as nossas lutas, os nossos objetivos de vida. Nós temos que ter muito cuidado, com quem nós vamos pedir conselhos, né, se são pessoas que de fato buscam o mesmo que você, se elas estão caminhando no mesmo caminho, né, porque muitas vezes essas pessoas não querem o nosso mal, mas elas não compreendem ainda a, a dimensão que você busca, aquilo que é maior. Muitas vezes você não sabe nem expressar, né, o que você está sentindo, o que você de fato está buscando. E é muito importante que nós aprendamos a viver a nossa vida espiritual também no silêncio, né? No silêncio, aprender a silenciar quando tem que ser silenciado, né? Como, quando você está passando por uma obra, né, que seja de purificação, que seja de crescimento em alguma dimensão, que seja uma situação que seja difícil, né, de você lidar, de você mesmo compreender. Então, muitas coisas elas se fazem, precisam ser feitas, né, no silêncio. No seu silêncio da sua oração, na sua contemplação com Deus. Muitas vezes ninguém vai saber lhe dizer qual caminho seguir. Às vezes só Deus vai te revelar isso, né? Vai te fazer o Espírito Santo, né, na sua oração, vai lhe dar esse entendimento. Então a gente precisa muito ter esse discernimento com quem nós vamos compartilhar, enfim, partilhar alguma situação, e se nós devemos partilhar essa situação também, né? Por isso que é bom nós termos diretores espirituais, pessoas que são um bom diretor espiritual, que nós também precisamos ter hoje em dia, infelizmente, esse discernimento mais criterioso sobre quem está nos dirigindo espiritualmente. Não necessariamente precisa ser um padre, né, mas alguém que já está muito mais aprofundado na fé que você. Enfim, é necessário ter essa diligência para que a gente não fique pior, né? Não dê passos para trás, né? E sim para frente, e sim em busca, e sim mesmo que gere sacrifícios em nós, que nós
tenhamos, né, essa firmeza, né, e essa esperança. E outra coisa que vai nos afastando de Deus, obviamente, é o pecado, né, de forma específica, né? Todas essas ideias, né, todas essas doutrinas, falsas doutrinas, vão fazendo brotar em nós o pecado, mas a gente precisa saber o que as consequências desse pecado, a gente precisa saber o que é de fato um pecado. É, e isso o catecismo da igreja também nos orienta muito bem, né? O pecado, o catecismo da igreja diz, né, que é um atentado contra a verdade, é uma afronta a Deus, porque Deus é a verdade, né? A verdade é uma pessoa, né? E quando nós escolhemos pecar, né? Porque o pecado, ele é uma escolha, né? Deus jamais te dará uma tentação a qual você não possa vencer. Então a gente sempre escolhe pecar e ter isso em mente, você dizer, meu Deus, aquela vez, aquela vez, eu escolhi pecar. Porque eu cedi isso, eu abri essa porta, eu fui por ali. E você vai percebendo isso. E isso é bom, isso dói, porque a gente percebe as nossas fraquezas, nós estamos diante da sujeira da nossa alma, né? Mas é bom, porque você já começa a observar aquilo que você poderia ter evitado, que você, com a força de vontade, né, com o seu livre-arbítrio, você pode optar na próxima vez por não, né, por não pecar. E existem, tipo assim, muitas vezes você não sabe, meu Deus, o que é um pecado? Como é que eu peco? O que é que desagrada a Deus de fato, né? As Sagradas Escrituras, ela diz, ela dá nomes a isso, né? Fora todas aquelas coisas que ferem, né? Os mandamentos da lei de Deus e da igreja. Lá em Gálatas 5,19 diz, né? As obras da carne. Diz quais são as obras do Espírito e os frutos dessas obras do Espírito na nossa vida. E as obras da carne, o que essas obras geram em nós, na nossa alma, no nosso espírito e até no nosso corpo também, né? De forma física. As obras da carne, orgias, bebedeiras, fornicação, que é o sexo fora do casamento, inimizades, brigas, ciúmes, impurezas. E ele lista lá muitos pecados, muitas coisas que são frutos da carne. E a consequência do pecado é a morte, como também diz lá nas Sagradas Escrituras. Então, é importante que nós tenhamos esse conhecimento, que a gente busque ler mais a Bíblia, e nós dizemos, meu Deus, na Bíblia tinha isso? Tinha. Lá, pegue lá Gálatas 5,19 e faça uma leitura, né? Uma leitura atenta, reflexiva, oracional daquela palavra. Faça um exame de consciência, busque a confissão, né? Por pecados que você possivelmente tenha lembrado e que não tenha confessado ainda. É importante a gente viver em estado de graça, né? E reconhecer, mesmo que você não se arrependa, né? Existe a atrição, né? A contrição é o arrependimento perfeito. É quando nós temos no nosso coração e na nossa mente a consciência de ter ferido a Deus e isso fere o nosso coração, né? E a contrição é a confissão perfeita, assim, né? Mas se você, mesmo você saiba, você pode, mesmo que você não se arrependa de fato assim do pecado, você pode confessar porque você sabe, conscientemente de que isso pode te tirar o céu, né? Por ser um pecado mortal, né? Ou não, enfim. Mas você no seu exame de consciência, ninguém precisa saber, só você e o padre, né? Você não precisa comentar com ninguém isso. Fique tranquilo, né? E faça esse exame de consciência, né? Se possível ainda hoje, agora, enfim. É, e reze, peça a Deus a graça do arrependimento, a graça da contrição. Né? Existem algumas orações, vocês podem pesquisar, né? Para você fazer antes da confissão, depois da confissão, enfim. E quando nós escolhemos pecar, é a mesma coisa de nós dizer, eu não quero Deus, né? Eu não escolho a Deus.
eu livremente recuso o caminho de Deus, né? É isso que nós dizemos através do ato pecaminoso, né? Que nós escolhemos pecar. Se você pecou, né? Tipo, óbvio, livremente, com consciência de que aquilo era pecado. Enfim, existem várias coisas, né? Que depois vocês podem pesquisar mais sobre o que é pecado mortal, o que é pecado venial. Enfim, é importante também que a gente saiba disso. Para não cair também no escrúpulo, né? Achar que tudo é pecado mortal, que tudo é pecado, que tudo. Não, né? Você precisa saber o que é pecado, saber que o que você fez é pecado. E, enfim, existem alguns critérios, e eu não vou dizer tudo aqui para vocês irem pesquisar e saber mais. Enfim, você diz isso, né? Que não escolhe a Deus. E meus irmãos, minhas irmãs, enfim, que estão escutando aqui, ouvindo, me ouvindo, muitas coisas, e eu vou dizer isso 1000 vezes, né? Muitas coisas querem, né, nos tirar de Deus. E muitas coisas vêm, muitas vezes, travestidas de bondade, né? Muitas coisas, às vezes, vêm mascaradas, né, com ideias boas, entre aspas, se você não estiver olhando para mim agora, entre aspas, boas, mas que no fundo tem uma origem muito mal, né? Tem uma origem muito ruim. E só existem duas coisas. Se tem uma origem mal, ruim, não pertence a Deus. Pertence ao diabo. Isso é claro. Não é radicalismo, não é euforia, não é. É realidade, é verdade, né? Não sou eu que estou dizendo isso, não é a minha opinião, não estou aqui para dizer a minha opinião, estou aqui para dizer as palavras que estão nas Sagradas Escrituras, né? E assim, as ideologias hoje, né? Nós somos tomadas. Você, eu, com certeza, foi picada pelo bichinho da ideologia alguma vez e você traz consequências disso. Muitas vezes nós não percebemos, porque às vezes é sutil, né? Mas é por isso que eu falo que é importante a gente parar e refletir e fazer um exame de consciência sobre a raiz, os nossos impulsos, aonde está a intenção do nosso coração em fazer certa coisa, em coisas pequenas mesmo do nosso dia, que aí muitas vezes a gente vai dar de cara com ideologias, em coisas que a gente muitas vezes é contra, né? Se diz contra, mas que às vezes você cede e nem sabe, né? E por isso que é bom a gente entender. E como eu falei em Sagradas Escrituras, eu vou citar aqui algo que vai para você ver como as ideologias, elas vêm de fato para nos arrancar do céu, né? Para nos tirar do céu. Elas não estão, elas não estão preocupadas, né, com o nosso bem-estar da nossa família, elas não estão preocupadas com o sucesso das nossas relações, do seu casamento, elas não estão preocupadas com o seu céu, né? Elas querem cumprir a agenda delas e pronto. Pegar o hedonismo que elas carregam, né, do ter, do prazer, do possuir e pronto, né? É algo completamente egoísta, individualista, não está preocupada com você e nem com a sua família, com certeza. E as Sagradas Escrituras nos alertam, dizendo: ai daqueles que ao mal chamam de bem e ao bem chamam de mal, que mudam as trevas em luz e a luz em trevas. Tornam doce o que é amargo e amargo o que é doce. Está lá em Isaías 5:20. Leiam, anotem, leiam depois, né? Levem para a oração. As ideologias estão justamente aí para isso, para tornar doce o que é amargo e amargo o que é doce, né? Está aí para dizer que o caminho de Deus é opressor, que vocês, que nós estaremos sendo escravas, né? Que nós não seríamos livres optando por Deus.
né, que falam por aí, né, que meu corpo, minhas regras, você que sabe aonde o que você vai vestir, você que escolhe, você tem o poder para decidir. Aí fala do empoderamento, do não sei o quê, que eu não gosto nem de falar essas palavras, que já me dá uma ânsia, entendeu? E aí vai metendo essas ideias na nossa cabeça e nós, é verdade, isso aí é verdade, essa ideia aí é boa, né? Ela tá, Ave Maria, né? Eu não vou entrar aqui em detalhes para não gerar muita polêmica, mas vocês sabem, né, que o feminismo, que o comunismo, ele está aí para destruir as nossas famílias. E que eles têm uma raiz. Muitas vezes nós somos enganadas, né? É isso que acontece, porque eu também já levantei várias bandeiras que essas ideologias defendem. Eu me arrependo amargamente disso, porque eu era enganada, eu não sabia a verdade, né? Quem não sabe a verdade é enganado, né? Quem não sabe para onde quer ir, vai para qualquer lugar, entendeu? Então, quando você vai estudar minimamente o que a igreja fala, porque a nossa igreja é muito rica, e ela fala sobre todos os temas que você pensar. Tudo tem uma encíclica, tudo tá lá na Bíblia, muitas vezes é por falta mesmo de interesse nosso, de às vezes uma preguiça, uma tibieza espiritual que nós temos que pedir todos os dias para nos libertar disso, né? Para que nós tenhamos interesses em saber dessas coisas, para que a gente não seja enganados, né? Muitas vezes você defende, talvez defenda alguma coisa, mas com as melhores das intenções, mas quando você vai ver, você diz: Meu Deus, eu fui enganada o tempo todo. Isso é horrível, né? Você saber que você foi enganada, né? Por algo que você achava que era bom, que era verdadeiro, que era maravilhoso, né? Mas que de fato não é. De fato não é. Não é mesmo, sabe? E nós precisamos ir contra a corrente, meus irmãos. Não sou eu que estou dizendo isso, mais uma vez eu digo, não é a minha opinião. É a igreja, é Deus, é a verdade, é a sua paz, é a sua salvação. Né? É esse caminho que nós temos que seguir, né? Das Sagradas Escrituras. Né? Por mais que a gente torça o nariz muitas vezes por muitas coisas, talvez demorem, né? Cada um tem o seu processo, tem o seu tempo, tem a sua realidade, mas não negocie valores, princípios, propósitos divinos. Não negocie, né? Por nada nesse mundo. Não negociem a salvação de vocês, as almas de vocês, né? Não está para negócio, né? A gente não precisa, não pode dialogar com o demônio, né? Nem o próprio Jesus dialogou com o demônio, em nenhum momento, né? Só ali as respostas, né? E nós, né, como eu digo, né, nós não podemos negar a verdade. Está lá em João 8, diz: nós não podemos negar a verdade, porque logo nós estaremos na mentira. Se você negar a verdade, em algum momento você consequentemente estará na mentira, né? E abraçando todas as consequências, né, da sua escolha. Então é importante que a gente pense, né, nas consequências das nossas escolhas, o que aquilo vai gerar em nós, a curto e a longo prazo, né? Jesus nos aponta quem é a verdade. Quem é a verdade? Não é o que é a verdade, é quem é a verdade. Jesus fala: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai para o céu senão por mim. Ninguém vai para o céu, ninguém vai me contemplar face a face, se não abraçar a minha verdade, se não crer em mim, se não viver segundo os meus princípios, os meus mandamentos, que não são leis arbitrárias, não são simplesmente regras para lhe forçarem a viver como se fosse escravos, não, mas são curas para nossa alma, né? São refúgios, é aquilo que você busca, de fato, é aquilo que a sua alma procura em outras coisas. É a Deus quem você procura, né? Em outras coisas, em outros prazeres, é a Deus que você procura, né? Quando você quer ali, busca o pecado por achar que aquilo é o melhor para você. Não, né?
É a Deus que você procura, na verdade, né? O pecado, ele é enganoso, né? Engana a nossa alma. É, e como e como nós sabemos, né, que a verdade é uma pessoa, para que nós caminhemos com ela, nós precisamos nos relacionar com ela, né? Nós precisamos nos relacionar com a verdade, ou seja, com Deus, com Jesus. Nós precisamos ter esse vínculo próximo, né? Nós precisamos nos relacionar com essa pessoa para que nós passamos a conhecê-la, porque nós, né, precisamos nos relacionar com a verdade para que nós de fato conheçamos a verdade. Isso é uma obviedade, né? Mas que muitas vezes a gente não pensa, né? A gente precisa conhecer a verdade para que a gente ame a verdade, para que a gente abrace a verdade. Como é que você vai dizer que ama algo que segue tal caminho se você não o conhece, se você não o abraça, se você não sabe para onde esse caminho, para onde aponta as setas, né, desse caminho, você não vai saber para onde ir. Então você precisa conhecer para entender, né? E teve uma liturgia esses dias que dizia assim, né? Era Filipe que dizia, Jesus dizia para Filipe, na verdade: há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe. Você pode agora dizer o seu nome, né? Há quanto tempo eu estou convosco, Maria, Joana, Ana, Paula? Há quanto tempo eu estou convosco e tu não me conheces, né? É esse o diálogo, às vezes, que Jesus tem com nós. Vocês percebem isso? Já se viram, né, dentro desse diálogo, né, que Jesus nos olha e diz: Monique, há quanto tempo eu estou contigo e tu não me conheces? Deus está comigo desde o dia que eu nasci, por mais que eu recusasse ele, mas ele estava ali, né? Ele estava ali em silêncio, porque Deus é educado, né? Ele só entra onde ele é chamado, né? Ele nos deu o livre-arbítrio justamente para que a gente escolha. E se eu escolhi não ouvir a Deus, não me relacionar com ele, ele não vai chegar na minha vida e tomar a frente e estar na minha vida de forma com que eu entenda, né? Mas ele está ali me sondando, né? Porque Deus, ele envia o nosso Espírito Santo, né? Eu fui batizada cedo, então por isso que eu tinha por isso que eu sempre tive essa consciência, né, de que Deus estava comigo dentro de mim, né? Porque eu sou o templo do Espírito Santo, o meu corpo ele é templo do Espírito Santo. É, e muitas vezes eu me peguei chorando mesmo quando eu li, né, esse evangelho e eu me coloquei ali, né? Coloquei meu nome no lugar de Felipe, coloquei como um Felipe, que Deus dizia: Ô Monique, há quanto tempo eu estou convosco e tu não me conheces? Você, de fato, engole seco, né? E segue, né? E diz: Meu Deus, né? Meu Deus, meu Senhor e meu Deus. E este é o nosso chamado, né? Conhecer a Deus, se relacionar com Deus, né? Porque nós somos capazes de Deus, né? Nós não somos deuses das nossas próprias vidas, não somos. E graças a Deus que nós não somos, né? É, basta que a gente olhe, né, para o mundo, porque a gente pode querer tomar a posição de Deus, né? Ser Deus da nossa própria vida. E olha quantas pessoas optaram por isso no mundo. Olha como o mundo de hoje está, né? De pessoas querendo ser deuses de suas próprias vidas. E olha as consequências que geram, né, nas suas vidas. São pessoas às quais nós precisamos rezar todos os dias, para que elas de fato entendam o seu verdadeiro chamado, para que um dia elas tenham a oportunidade de conhecer a quem elas tanto procuram, né?
E, meus irmãos, diante disso, existe esse chamado, né, de nós fazermos esse exame de consciência, né? Eu acho que isso nos motiva muito ao exame de consciência. Isso nós podemos fazer todos os dias, tá? Não é só antes da confissão, que eu indico fazer pelo menos uma vez por mês, né? Quanto mais você se confessar, mais em estado de graça você estará, né? É muito bom que nós estejamos com a nossa alma sempre preparada, né? Para receber Jesus. Enfim. E aqui tem, né, um trechozinho da carta apostólica, de uma carta apostólica, Gaudete et Exsultate, né, uma exortação apostólica sobre o chamado à santidade nos dias atuais, né, que fala assim: o Senhor pede tudo e, em troca, oferece a vida verdadeira, a felicidade para a qual nós fomos criados. Quer-nos santos e espera que nós não nos resignemos com uma vida medíocre, superficial e indecisa. Eu vou ler de novo. Deus quer-nos santos e espera que nós não nos resignemos com uma vida medíocre, superficial e indecisa. A mediocridade, a superficialidade e a indecisão são os nossos grandes inimigos para nos relacionarmos, para estarmos de fato na vontade de Deus. A nossa falta de decisão, a nossa tibieza, né, a nossa mediocridade em achar que, ah, tá bom do jeito que tá, eu fazendo bem, a igreja é aonde eu estiver, não preciso ir para missa, não preciso isso, porque Deus está em todo canto. Não preciso seguir isso, aquilo, porque já não mato, não roubo. Essa mediocridade nos leva ao relativismo, nos leva ao pecado, né? Nos leva muito facilmente para dizer: eu não escolho Deus, né? E vai levando a nossa vida a uma superficialidade que muitas vezes eu não digo sem volta, porque Deus ele pode, né? Se ele quiser, ele pode tudo. Mas é muito difícil, né? Você viver em uma vida super superficial, assim, de não buscar conhecimento mais profundo, uma vida de oração mais profunda, viver um propósito mesmo, assim, né, com Deus. E você ter grandes frutos, assim, na sua vida, e você conseguir crescer espiritualmente. Eu acho que isso não acontece, né? Não acontece. E é importante que nós vivamos a nossa vida de oração no silêncio, né? Para que a gente nos retire do barulho do mundo, né? Das coisas que nos tiram a atenção, das vozes das nossas cabeças, né? A voz da minha cabeça, né? E para que a gente de fato experimente uma cura de Deus, que muitas vezes a gente precisa de uma cura muito mais profunda do que a gente imagina, né? Muitas vezes para a gente curar algumas feridas, passar por algumas coisas que o pecado gerou em nós, né? Feridas mesmo na nossa alma. Porque o pecado ele fere não só o nosso corpo, né, mas a nossa alma. Ele deixa uma mancha. Mas Deus ele pode curar isso, né, através da nossa vida espiritual, da nossa vida de oração e que muitas vezes precisa sim de nos retirar da multidão, né? Jesus ele curou o surdo, né, que estava ali no meio da multidão, ele precisou retirar ele, né, daquele meio. Ele precisa estar sós conosco muitas vezes para que ele realize, né, os seus feitos. Então, é isso, né? Se você, eh, se você não sabe, né, Monique, mas eu tô perdida, né? Eu sei que eu preciso viver tudo isso, mas eu tô perdida. Eu não sei ser casta, eu não sei ser humilde, eu não sei
Só em você reconhecer que não sabe, você já tá ali num passo da humildade, né? Você reconhece os seus erros, né? Mas se você disser, né, que Deus não, se você não sabe rezar, meu Deus, eu não sei rezar, eu não sei me confessar, eu não sei reconhecer, eu não sei, não sei para onde ir, né? Mas eu lhe digo, meu irmão, né? Minha irmã, se você está de fato decidida, se você quer mesmo, Deus lhe capacitará, né? Porque esse é o seu chamado. Deus não lhe chamaria a algo que você fosse incapaz de cumprir. Deus não lhe chamaria a castidade se você fosse incapaz de ser uma pessoa casta. Deus não lhe chamaria a ter virtudes se você fosse incapaz de adquiri-las, né? Deus lhe capacitará, né? Tenha essa certeza. E busque, peça a Deus, né? Livremente, use o seu livre-arbítrio e abra os seus lábios na sua oração e peça a Deus todos os dias a graça da castidade, a graça da decisão, né? A graça de ter uma vida profunda com Ele, né? A graça de você sair da mediocridade, sair da superficialidade, sair da indecisão. Né? Peça a Deus todos, porque a gente precisa todos os dias. Não adianta porque uma vez você conseguiu, não é sempre que você vai conseguir se você não estiver sempre ali diante de Deus, suplicando, né? E vou terminar, prometo que eu vou terminar e com essa frase, né? Eu vi em algum lugar essa frase justamente com esse trecho, né? O que Deus quer de nós com essa interrogação? Aí tinha assim, acho que foi de um livro, né? Tinha assim. Ele quer, assim, nulo dizer tantas vezes, reinar nos nossos afetos, acompanhar as nossas atividades, dar um sentido novo a tudo o que fazemos. Peçamos-lhe que ele nos ajude a ter sempre um coração limpo de todas essas desordens. Peçamos, peçamos hoje. Senhor, nos limpa de todas essas desordens, de toda essa desordem que eu não consigo, de toda essa bagunça que eu não consigo organizar, né? Só tu podes, né? As minhas forças são incapazes, Jesus, de tocar lá aonde precisa ser tocado. Mas se tu quiseres, tu podes. E é isso. Espero que isso tenha lhe ajudado de alguma forma. E até o próximo vídeo. Deus abençoe e rezem por mim.